E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas de leitura para você que quer aprimorar, desenvolver a sua capacidade tanto de leitura e interpretação de textos, mas também de redação. São ferramentas que eu utilizei tanto na faculdade, no ensino médio, mas também para estudo de concursos, vestibulares, enfim. São livros muito bons, já são livros antigos, mas que ainda permanecem válidos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. São esses livros aqui. Para entender o texto, leitura e redação, esse aqui, e lições de texto, leitura e redação. Eles foram editados pelos mesmos autores, pelo professor Francisco Platão Savioli e pelo professor também José Luiz Fiorin. O professor Platão, tanto o professor Platão quanto o professor Fiorin são da USP, só que o professor Platão é da Escola de Comunicações e Artes e o professor Fiorin é da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então são professores já respeitados nas suas áreas de atuação, principalmente quando se trata de ensino de leitura, redação, análise de texto. São autores muito conhecidos, especialmente o professor Fiorin, que lançou vários livros em sequência, também na área de semiótica, que é uma abordagem teórica que é voltada para interpretação de texto. Então, o que eu tenho a destacar desses livros? A começar por serem livros voltados para os estudantes de ensino médio, quem está começando a faculdade. Não são livros complicados, eles são bem fáceis de você compreender a linguagem. Apesar de eles terem como base a teoria da semiótica, que até posso trazer num vídeo separado do que se trata, e que particularmente é a abordagem com que eu trabalho nas minhas análises, no meu trabalho acadêmico. Ele consegue tratar os conceitos e as lições da semiótica de uma forma muito fácil, até para um estudante de ensino médio conseguir compreender. Então, o maior mérito é ele conseguir trazer a teoria semiótica de uma forma simples, fácil, prática, na forma de manuais para a leitura e redação, voltado para estudantes que querem se aprimorar na leitura e na escrita. Esses livros, como já disse no começo, são antigos. Esse aqui principalmente foi editado no comecinho dos anos 90, lá por volta de 90, 91. E esse daqui um pouquinho posterior, lá para 96, 97. Então são livros bem antigos. Talvez a única desvantagem que eu possa apontar em relação a eles é com alguns exemplos que ficaram datados, não são textos de jornais da época que talvez a princípio leitores mais jovens possam causar algum estranhamento, mas em termos de conteúdo, de essência, eles se mantêm perfeitamente válidos. E essa recomendação eu quero deixar para vocês e vou explicar o que eles têm de interessante que vocês podem aproveitar. Esses livros, se você tiver os dois, você vai perceber que eles têm uma estrutura semelhante, tanto no conteúdo até na organização das lições. Mas para entender o texto tem lições mais curtas e está dividido em mais lições. Vou ver aqui, ele tem aproximadamente 44 lições, enquanto o lições de texto deve ter por volta de 20 e poucas, 25 lições. Como é que funciona? Basicamente, eles apresentam um texto, faz uma análise daquele texto com base na teoria, posteriormente essa teoria é explicada e mais para frente você dá um outro texto para uma outra análise, seguido de vários exercícios para fixação do conteúdo, tanto exercícios de resposta de pergunta como uma proposta de redação. Então ele é bem legal por conta disso, ele oferece tanto uma teoria
sólida, apesar de simplificada, mas sólida, compreensível, e ao mesmo tempo oferece exercícios para você aperfeiçoar e solidificar o que você aprendeu. Vou pegar aqui, por exemplo, alguns temas que são comuns nos dois livros. A começar, por exemplo, para entender o texto, ele tem um capítulo que ele fala sobre temas e figuras. Por exemplo, aqui, temas e figuras. Ele é aqui nesse livro, ele é dividido em várias lições. Ele é dividido em 4 lições. Temas e figuras, a depreensão do tema. Temas e figuras, o encadeamento das figuras. Temas e figuras, o encadeamento dos temas. E temas e figuras, a seleção lexical. Vou pegar a lição número 8, que é aqui começa o capítulo. Aqui tem algumas figuras assim, ilustrativas, assim como epígrafe, e a lição começa. Geralmente é um texto curto e a partir daí ele vai detalhando mais, vai explicando os conceitos, e ao final ele traz um texto comentado, um texto um pouco mais longo para uma análise. A análise segue-se logo mais, e depois são exercícios que podem ser respostas de perguntas, assim, dá-se um texto, como por exemplo nesse exercício aqui, que esse homem é a galinha. Aí depois do texto tem os exercícios, são exercícios de interpretação, e posteriormente uma proposta de redação. E você pode dar-se o tema e você faz a sua prática. Nesse caso, esse tema ele é tratado aqui em 4 lições. Já nesse aqui, ele é tratado em apenas uma. Então, você percebe, para lições de texto, tem uma proposta de lições mais longas e mais detalhadas. Vamos ver aqui, no caso, ele trabalha com essa questão dos temas e das figuras no texto nas lições 6 e 7. Nas lições 6, ele explica melhor esse conceito, o que são textos temáticos e textos figurativos. Assim, os textos temáticos são mais conceituais, eles são mais abstratos, então tratam de elementos mais abstratos. Ele começa a lição 6 com uma ilustração e uma citação, depois uma outra ilustração, tudo tem a ver com o tema. E a lição, aqui os textos de exemplo são mais longos, então ele já tem como princípio lições mais aprofundadas. Então você tem a lição, algumas ilustrações que acompanham a explicação, e aqui mais figuras e o texto comentado, tal como para entender o texto. E os exercícios. Os exercícios são também na mesma pegada, segue a mesma lógica, perguntas de leitura e interpretação de texto. E por fim, proposta de redação. Aqui, proposta de redação, para você poder praticar. Então, você vê que a estrutura dos livros são muito parecidas e os temas também, mas eles não são iguais. Há capítulos em que são diferentes. Por exemplo, para entender o texto, os últimos capítulos, dando alguns exemplos, eles têm algumas propostas de análise de texto, análise de poema, de narração e de um texto didático e um texto de jornal. Então são 4 textos que são analisados aqui: poema, narração, texto didático e texto de jornal, coisa que no lições de textos é mais diluída. Mas aqui a gente pode perceber que a abordagem de alguns temas é diferente. Ele aqui, no caso, eu posso destacar, ele destaca melhor a questão dos discursos direto e indireto. Eles são divididos em 3 lições. As lições 2, 3 e 4. As lições 2, 3 e 4 se tratam do mesmo tema, que é o discurso direto, no caso da lição 2, o indireto, que é o 3, e o indireto livre, que é o 4. Com mais explicações. Então, você pode perceber que, apesar das similaridades, são livros que se complementam, eles tratam dos mesmos temas de forma diferente.
Então a minha recomendação é que você adquira esses 2 livros. São livros muito bons, muito fáceis de entender, trazem conceitos que normalmente não são simples na teoria semiótica, mas aqui é tratado de uma forma muito fácil, muito clara, com muitos exercícios, uma linguagem bem agradável, bem gostosa de você entender. E você que é estudante, eu recomendo que você comece por esses 2 livros. São livros acessíveis e muito claros, muito fáceis de você entender. Então fica essa minha dica para entender o texto, leitura e redação, e lições de texto, leitura e redação, escritos por Platão e Fiorin, da editora Ática. As edições mais novas têm mudanças na capa, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. Então, se você tiver alguma dificuldade, você pode procurar no sebo. Com certeza você vai encontrar a preços bem mais interessantes. Não vi nenhuma grande diferença em relação às edições mais novas. Acho que talvez a nova ortografia foi adaptada, mas o conteúdo em si é o mesmo. Então tanto faz você adquirir uma versão mais recente do que uma edição mais antiga. Eu, por exemplo, as minhas edições são... Essa aqui é uma reimpressão de 2003, mas segue as edições mais antigas, da década de 90. A outra já é das primeiras tiragens. O Lições de Texto é de 96. Tanto é que ele já está bem acabadinho. E essa é uma dica de livro que eu considero muito importante que vocês tenham. Lições de Texto, leitura e redação. Para entender o texto, leitura e redação. São minhas recomendações de hoje. E eu espero poder posteriormente trazer mais conteúdo sobre esses livros, porque acho que vale a pena a gente desdobrar, destrinchar o conteúdo deles para a gente poder fazer mais vídeos, mostrar como esses conceitos são aplicados na prática e a gente poder fazer talvez um mini curso, quem sabe, ou vídeos separados tratando sobre temas ligados à redação, que é algo que eu estou devendo aqui. Eu estou focando muito no conteúdo da gramática, mas eu estou com muita vontade de já começar aula sobre redação, que é um tema que eu gosto bastante. Não que eu vá parar com o mini curso, é claro que é um compromisso que eu tenho aqui com vocês, mas já em paralelo começar a trabalhar com esses conteúdos aqui que eu considero fundamentais, ainda mais para a juventude que precisa aprender a ler e escrever melhor. Então com isso eu termino esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, por favor deixe os comentários, não esqueça de curtir, de comentar e compartilhar, isso vai nos ajudar bastante. Então um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.